O bate-papo é com Joaquim Júlio e também com o Pedro. E nós vamos falar da Corum, nós vamos falar de biotecnologia, de bactérias, micro-organismos. Boa tarde, Joaquim Júlio. Boa tarde, Fabélia. É uma honra estar aqui com você. Bom, o prazer é todo nosso. Já fomos muitas vezes a campo. Boa tarde, Pedro. Obrigada pela visita aqui no Sucesso no Campo. Boa tarde, Fabélia. Espero que essa seja o início de uma grande parceria, né, entre a Corum e o Sucesso no Campo. Quando a gente fala de Corum, quem é a Corum? Legal. Obrigado pela pergunta. A Corum é uma empresa que nasceu em 2016, 2017, através de uma parceria minha com a Embrapa. Nós começamos o desenvolvimento de uma linha de tecnologia pensando em ecologia de solo, em comunidade e como que a planta molda essa comunidade que está no solo. A partir daí, a gente desenvolveu alguns trabalhos de pesquisa, tanto em parceria com a Embrapa quanto privados também, e resultamos, chegando depois de muito desenvolvimento, muita inovação, muita luta, chegamos na primeira linha de tecnologia que a gente tem hoje, que é a linha Rhizome. Então a Corum é uma empresa que nasce de um interesse de um produtor, que sou eu, junto com a ajuda de órgãos públicos como a Embrapa, e desenvolvendo essa parte industrial para chegar no ponto que a gente está hoje com o lançamento das nossas tecnologias. Joaquim, você é professor, pesquisador, você vai a campo. Qual é a experiência que você tem visto lá no campo? Fabélia, tem 10 anos que eu estou nessa luta. Principalmente porque eu tenho 16 anos de sala de aula. Qual que é a importância do professor nesse contexto? Eu senti a necessidade. Eu fui vendedor de campo 9 anos. Quando eu formei, fui trabalhar no campo com vendas. Saí do campo, fui para a sala de aula. Senti a necessidade de voltar para o campo. Por quê? O professor só na sala de aula, o conhecimento dele fica restrito. E outra coisa, o conhecimento, eu aprendi com Edson Lazzarini lá da Unesp, se você não passar para frente, ele não tem validade. Então o conhecimento não foi feito para ser engavetado. Você me falou ali da sua repórter, ela está super desenvolvida. E eu fiz um comentário. Se eu não produzir um material melhor que o meu, eu não sou uma pessoa bem-sucedida. Só para colocar aqui a nossa querida Ludmila. O tamanho é compactado, mas o conhecimento transborda. Então, eu tenho aluno que eu aprendo muito mais com ele do que ele é comigo. Então, eu fico muito feliz. Então, o que aconteceu? A pesquisa é um desenvolvimento constante. Eu comecei há 10 anos atrás com fertilizante orgânico mineral. Depois eu passei para as compostagens. Antes das compostagens, eu passei para utilizar a cama viária. Lá em Mineiros tinha a cama de peru. E aí eu passei para as compostagens. Aí, com palestra, com publicação, o Pedro me achou, eu não sei como, mas me achou. Aí a gente começou a desenvolver. O que eu fiz? Eu peguei e juntei as tecnologias. A tecnologia de micro-organismos, ela já vem a passos largos. A tecnologia de compostagem está com o Toninho, super desenvolvida, e outros profissionais também. A tecnologia dos remineralizadores, são diversas fontes de remineralizador, de fósforo, de potássio e outras tecnologias também desenvolvidas. Então, o que eu fiz? Eu fiz a agregação de tudo isso. Peguei tudo e juntei tudo. Então, os pilares hoje primeiro, cobertura, mix de cobertura. Segundo, as bactérias. O produto do Pedro encaixou perfeitamente. Quando o Pedro me procurou, eu falei, Pedro, é a bola da vez. Entrou no meu esquema perfeito. A gente até viu aí de umas lavouras, acho que os meninos podem colocar as imagens aí, aquelas radicelas ali, que é uma riqueza. Não. O sistema radicular, ele tá rico. Sim. A gente olha, arranca uma planta de milho, tá aquela coisa linda. O colmo, ele tá espesso. Hoje, essa semana, anteontem, eu fui lá na fazenda do Sandro Henks, que nós estamos com um trabalho lá de 5 anos, com parceria com a Embrapa, Cerrado. O Éder Martins, eu estou falando o nome dele, que ele já me autorizou a falar o nome dele. Grande parceiro nosso Grande pesquisador, grande profissional. E eu passei ontem para ele as fotos que eu tirei. Plantado no mesmo dia, do lado da estrada e fora da estrada. Sistema de cultivo regenerativo, que é
essas tecnologias todinhas. Lá tem 75 tratamentos, são 120 hectares. As bactérias que nós estamos usando lá é gritante. A diferença. A diferença do sistema radicular, eu tirei foto, depois eu te passo as fotos. É gritante o número de vargens, 75, 76 vargens contra 42, 45 vargens. E isso, no resultado final, tem apresentado para o produtor Sim. um resultado positivo, né, Pedro? Sim. Bom, dá para a gente fazer um programa inteiro só contando essa história de como que a gente chega nesses resultados. Eu gostaria de complementar o como eu acabei conhecendo o Joaquim Júlio, como que a gente está aqui hoje. E o ponto é exatamente esse. Nós somos produtores, então a Corum, né, é uma empresa minha de mais um sócio, que somos produtores e desenvolvemos a tecnologia pensando no produtor. Então, a gente a gente não desenvolveu e falou, vamos vender e tal. Não, a gente quis comprovar nos diferentes ambientes de produção qual que é a dose necessária, qual que é uma solução. Uma solução de fato. E conhecemos o Joaquim Júlio através do GAAS, que é um grupo associado de agricultura sustentável, ao qual eu faço parte. Em 2018, se não me engano, eu fui dar uma palestra, acabei conhecendo pessoas daquele meio. O Joaquim Júlio tinha dado uma palestra em coisa antes, alguma coisa assim, e aí me recomendaram ele. Falou, esse cara trabalha com pesquisa na área de agricultura regenerativa, é um pesquisador, um professor extensionista que está preocupado em tentar entender o que funciona de verdade para o produtor. E eu falei, poxa, essa pessoa que a gente precisa. Por quê? Porque a gente queria, de fato, trazer para a realidade regional a tecnologia e entender se de fato ela funciona aqui. Porque a gente desenvolve uma coisa em São Paulo, com um tipo de solo, um ambiente e tal. Não é certeza, né, que ele vai funcionar em todos os outros lugares. É verdade. Então, isso aí é como uma semente. Ela foi desenvolvida lá para o semiárido, ela foi desenvolvida para o Mato Piba e é outra para o sul. Exatamente. E aí a gente fez esses trabalhos. Hoje a gente está desenvolvendo o polo aqui na região do sudoeste de Goiás, com pesquisa, com produtores, com parceiros de fato, tentando entender quais são as dosagens e os resultados são efetivos. A gente teve, na safra de milho de 2022, ganhos de até 12 sacos por hectare de produtividade versus a testemunha. Tivemos algumas áreas em que o resultado relativo, né, não foi tão maior, mas que foram, por exemplo, o melhor talhão da fazenda, com áreas de até com produtividade de até 196 sacos por hectare. Na soja, a mesma coisa. Nós viemos para cá, estamos desenvolvendo. Hoje nós temos mais de 50 campos lado a lado experimentais aqui na região. Então a gente está fazendo um trabalho muito sério de pesquisa, de desenvolvimento de fato, para conseguir dar o resultado para o produtor. Porque nós somos produtores e a última coisa que eu quero é a gente me vendendo produto. Eu quero solução. Essa questão da solução, de ser diferente do produto, é que a solução ela vem e traz algo que permanece, não é isso? Exatamente. A gente acredita em processos. O nosso modelo de agricultura, a agricultura regenerativa, eu gosto de chamar de agricultura biológica, cada um chama do jeito que quiser, mas é uma agricultura baseada em processos. E quando você está falando de processos, às vezes o mesmo produto se encaixa aqui, mas não se encaixa ali. E talvez você tenha que mudar um pouquinho esse formato. E a gente se propõe como negócio ajudar o produtor no estabelecimento dessas tecnologias. Não só do nosso produto, mas de todo o sistema que vai fazer com que ele consiga melhorar a produtividade, a sustentabilidade e, acho que principalmente, né, o bolso. Pois é, em cima dessa questão, também que a gente traz... Porque quando você vem falando do gás, é um grupo que nós temos um relacionamento antigo, nós participamos dos primeiros encontros, primeiro ali com que ainda hoje é remineralização, era rochagem, com os dias de campo, quando não tinha nada sobre isso na internet, você encontrava no canal do Sucesso no Campo, os primeiros dias de campo que foi na fazenda do Rogério Vian, depois o grupo se fortaleceu, começou a fazer esses encontros, acontecendo em cidades diferentes, foi para Campo Grande, Goiânia, Rio Verde, o último foi em Brasília, já internacional, e o Sucesso no Campo sempre presente, vendo o desenvolvimento e a chegada de empresas cada vez mais estabelecidas. Com certeza. Quando a gente fala que o produtor pode ter uma solução aí, o que é que vocês oferecem
por exemplo, para o milho 2023? Ótimo. Bom, a primeira coisa que a gente pensou quando a gente desenvolveu as nossas linhas, a primeira linha de produto, a Rizon, foi qual que é o maior dano que o ambiente pode causar para um produtor? É a falta de chuva. Se secar, se não chover, se não tiver água e você não tiver um pivô para irrigar, ferrou, não tem jeito, é prejuízo. Então a nossa primeira linha, que é a linha Rizon, o principal atributo que ela traz pro milho, que eu brinco, é o melhor seguro contra a seca. Então, a nossa tecnologia, os aminoácidos, ácidos úmicos e fúlvicos, o mix de inóculos, né, de micro-organismos que tem ali, ele traz para o produtor uma segurança caso falte chuva. Então, nós temos até, numa reportagem que a gente gravou agora, ficou acho que 35 dias sem chover, né, João? 35 dias sem regime suficiente de pluviométrico para dar condição para a cultura expressar o máximo potencial. Então, com essa falta, não é falta total de chuva, mas sem condições normais... É aquela chuva da agricultura. Sem a condição normal de chuva, a planta destacou. Então, uma ficou lá com V6, V7 plantado e outra V9. Plantado no mesmo dia. Plantado no mesmo dia. Só que uma recebeu o tratamento, a outra não recebeu. Não recebeu o tratamento. Então, uma teve o desenvolvimento normal com o tratamento e a outra ficou aquém da necessidade, né? Ela ficou bem abaixo. Quer dizer, se você tem aí, vamos colocar V7 e V9... Na hora de colher, inclusive, eu vou ter um problema, porque uma está... Na verdade, o que acontece é que, como a nossa tecnologia ela melhora a imunidade da planta, a saúde da planta no geral, a planta fica naquele... É o stay green que eles falam, né? Então, ela acaba ficando mais verde por mais tempo. Na soja, por exemplo, nós temos uma foto que eu tirei com muito prazer na safra passada, num produtor, num parceiro em Paraúna, aqui perto, né? Em que a soja dá para ver a foto de drone exatamente na senescência, uma parte sem o produto um pouquinho mais amarela e a outra parte mais verde. Na hora que foi colher no mesmo dia. O que aconteceu? A nossa soja estava com mais umidade. Acabou sendo até um probleminha porque ficou bem mais úmida do que o não tratado. Por quê? Porque ela atrasou o ciclo dela em mais ou menos 3 dias. E isso é dinheiro no bolso. Por quê? Se a soja está mais verde, se o milho está mais verde, a planta está mais saudável, ela vai transferir mais energia para os grãos, então você vai ter um grão mais pesado, né? Então, esse é o principal ponto. E uma outra coisa que eu gosto de colocar, você falou no início, né, da planta de milho sadia, bonita e tal. Eu gosto de comparar quando acontece esse tipo de situação. 35 dias sem chuva suficiente para o bom desenvolvimento da lavoura, e aí você coloca uma planta do lado da outra, é nítido a diferença. É gritante. É gritante, porque no campo, inclusive, quando você não tem a planta tratada com a nossa tecnologia, a folha está enrolada. Isso no lado a lado. E a planta está com a folha aberta. O que significa? Ela está fazendo mais fotossíntese, acumulando mais nutrientes, metabolismo e tal, para depois transferir para o grão. Então, o primeiro ponto que a gente olhou foi isso. Como melhorar a saúde financeira do produtor, dando mais previsibilidade, né? Que é o quê? Se chover, eu sei que eu não... Óbvio, né? Se não chover, se faltar chuva, eu não vou colher o potencial máximo, mas eu também não vou ficar... aquém do que eu preciso para pagar minhas contas. Eu com uma planta mais saudável, ela também tende a ser mais resistente a pragas que estejam fazendo aí aquele piseiro que a gente vê de vez em quando? Perfeito. Foi para a minha pergunta ou foi para o Joaquim? Para quem fica à vontade. O pesquisador ele é mais técnico, mas sim, isso acontece. Inclusive... Na planta, na nossa recomendação, porque eu acho que o nosso trabalho é um trabalho até de consultoria, a gente entende o que é necessário, a gente fala, se o produtor não tem uma doença fúngica estabelecida e conhecida naquela área, a gente recomenda que se tire o fungicida químico e substitua somente pela nossa tecnologia. Por quê? Porque a gente consegue dar resistência para a planta naturalmente. Supressão. E ela consegue suprimir as doenças durante o ciclo todo dela. Como uma pessoa que está sadia, que ela não tem anemia, aí ela tolera a gripe que está lá no vizinho e não chega nela. Exatamente. Eu considero que a nossa tecnologia ela é como se fosse um colostro materno.
Então, para quem trabalha com gado e tal, sabe que aquele bezerrinho que nasceu, a mãe morreu, alguma coisa assim, ele não mamou o colostro no início, ele não vai crescer e desenvolver como o irmãozinho, o irmão não, né? O outro bezerro que nasceu no mesmo dia e mamou o colostro. Com a planta, o que a gente faz é mais ou menos a mesma coisa. A gente dá para ela aquelas informações necessárias para o bom desenvolvimento da cultura desde o início. E quem quiser falar com vocês, como faz? Quem quiser falar com a gente, nos procure. A gente tem o site, é o quorum.agr.br, Instagram, quorum.agr. Telefone, eu não vou ter aqui de cor, mas acho que dá para colocar certinho. Aqui, o telefone aqui de Rio Verde. E nas redes sociais e por e-mail também, é só entrar em contato que vai ser um prazer poder colaborar. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Fabiana. Joaquim Júlio, brigadão. Obrigado a conosco. você. Amém.